Geralmente a gente gosta de começar com alguma frase que faça mais sentido para a gente. E aí, lendo uma autobiografia, de uma das autobiografias mais impressionantes que a gente já leu, eu encontrei essa frase que não é do autor da biografia, mas ele cita no livro dele. E é algo que verdadeiramente eu acredito nos últimos anos e a gente tem desenvolvido cada vez mais essa habilidade. Normalmente na medicina a gente se preocupa em desenvolver muitas habilidades técnicas, fazer cirurgia, atender paciente, lembrar qual é o medicamento que vai utilizar, mas a gente acaba perdendo na medicina algo que não era para perder, acaba perdendo um pouco da empatia, do cuidado com o ser humano. E no assunto que a gente vai trabalhar hoje, isso é fundamental sine qua non, senão a gente não consegue realmente modificar a história natural dessa grave doença que a gente vai conversar hoje. Então eu encontrei essa frase daqui, dessa autobiografia, que na verdade ser cirurgião, na verdade, antes de mais nada, é ser médico, é quem sabe ser uma boa pessoa e verdadeiramente se interessar pelo paciente. Essa é uma frase do livro da autobiografia do nosso eterno professor Pitangui. Nos últimos 20 anos, a gente tem trabalhado essa questão em nós mesmos. Obviamente, cada vez mais aprendendo tecnologia e evidência científica na medicina, mas também desenvolvendo algumas habilidades para tentar transmitir para vocês alguma coisa. E vocês percebem, em especial as pessoas que estão aqui, que foram nossos alunos, que cada vez mais a gente se aprimora como ser humano. Com certeza hoje eu estou melhor do que eu estava ontem. Mas tenha certeza que ainda estou aprendendo e amanhã, eu concorrendo comigo mesmo, eu estarei melhor do que hoje. Uma das nossas grandes vitórias foi, a partir do ano de 2019, iniciar um outro projeto da nossa vida. A gente passou 20 anos estudando medicina, que é a partezinha maior aqui de cima. Mas nos últimos um ano, a gente começou a trabalhar o ensino e pesquisa, para tentar passar para vocês tudo o que a gente passou durante a nossa vida. Se eu puder ensinar para vocês que naquele caminho tem um buraco, não vai significar que eu vou tirar o buraco para vocês e nem vou carregar vocês através dele. Mas quem sabe só mostrar um caminho mais fácil, menos complexo e avisar que tem alguns buracos, alguns percalços no caminho. Então esse é o nosso objetivo, é o nosso legado que a gente queria deixar. Qual tipo de cirurgia plástica eu mais gostava de fazer? E a resposta foi, a que eu mais gosto de fazer é a cirurgia plástica de graça, lá no SUS. Porque o carinho, o retorno que o paciente nos dá é inimaginável. Eu estava ainda agora abrindo o grupo de ex-obesos de novo lá do Getúlio Vargas, antes de vir para cá, e é uma energia espetacular. E aí me perguntaram também se o que eu mais gostava de fazer era fazer cirurgia ou ficar aqui conversando com vocês dando aula. E a resposta, para as pessoas que me conhecem já perceberam, não é? Na verdade, eu digo que eu estou médico, até porque minhas mãos provavelmente não vão funcionar tão bem até o final da minha vida, mas se Deus quiser o cérebro sim, então eu falo que eu estou médico, mas eu sou professor, é isso que eu gostaria de ser. E ser professor não é de agora também, desde que eu lembro de gente, desde que eu estava no vestibular, a gente dava aula de química lá com Frois, e a gente passou no vestibular e começou a dar aula de pré-vestibular, entrou na faculdade e começou a dar aula de outra coisa, então a minha vida toda foi estar aqui conversando com vocês. Agora, a gente desenvolveu um projeto de mentoria médica para estar cada vez mais próximo de vocês, e isso tudo culminou agora com 2020, e nos últimos anos a gente tem recebido uma das maiores condecorações possíveis. O ponto máximo de um professor é poder ter sido escolhido como patrono e paraninfo algumas vezes aqui por vocês, e estar presente nesse momento grandioso da vida de vocês é indescritível para nós professores. E a gente fala que uma vez professor, sempre professor. Então eu estava nesse momento, mas com certeza eu acompanharei a maioria de vocês, nossos grupos de ex-alunos, ao longo da vida de vocês. Então vocês podem tranquilamente contar comigo hoje e sempre. A gente fala que a educação não é a educação que transforma o mundo. A gente transforma as pessoas, mas são as pessoas, são vocês que vão transformar o mundo. E é isso que eu desejo para vocês todos aqui. Gratidão aos presentes aqui, a vocês da Vanguarda e a Sarinha da Clínica, que nos ajuda a preparar todo o portfólio para encaminhar para vocês mesmos. Eu estou vendo aqui
quase 30 pessoas que abdicaram do tempo de vocês de estudar para as provas teóricas para estar aqui nos escutando. E os colegas também, que alguns estão doentes, infelizmente a gente tem uma lista de alunos doentes e eles vão receber esse videozinho e eu fico à disposição depois da nossa conversa, tanto aqui quanto no WhatsApp, para tirar dúvidas até chegar o momento da prova, Gran Finale. Isso nem aconteceu ainda, fiquei surpreendido semana passada com essa medalha e esse título, e eu divido primeiramente com vocês aqui. Só meu pai e minha mãe que sabem. Então, semana passada eu fui surpreendido com essa condecoração. Felizmente vai ter terminado a aula de vocês, então eu vou poder ir lá sem perda de tempo e de horário. E toda vez que aparecer um QR Code, alguém está conseguindo? Tenta fotografar aí, Sarinha, por gentileza. Tenta fotografar alguém, vamos ver se consegue aparecer no slide de vocês, no celular de vocês. Daí de longe, tenta fotografar, ver se aparece. Tenta dar um zoom. Apareceu? Durante a aula, a gente vai apresentar alguns QR Codes de artigos, de aulas, de links do YouTube para vocês assistirem, para complementar a aula. Então, que bom que está funcionando desde aí. Essa é uma grata oportunidade que vocês estão sabendo em primeira mão. A gente vai receber essa honrosa medalha e diploma lá em Brasília na semana que vem, na sexta-feira que vem. E vocês podem ter a oportunidade de nos acompanhar um pouco mais próximo, porque se vocês tiverem interesse de também chegar lá, pode ser que a gente tenha alguma coisa a oferecer para vocês. Mas a maior honraria, na verdade, para as pessoas que me conhecem como pessoa, não o Dr. Cabral, mas o Cabral ou o Zé, a maior honraria, na verdade, que a gente pode receber é o reconhecimento dos nossos filhos. Essa é a maior honraria. No fim de semana, o filhote recebeu um adesivozinho e falou: papai, eu queria lhe dar essa medalha de honra ao médico. Perfeito, pode dar. Eu fiz um videozinho, não tá nada. Com criança não dá para planejar nada, ele fala o que quiser. E ele, na verdade, fez uma homenagem a vocês. Ele crê, já com 7 anos, que o médico deveria ser muito honrado, porque tem a oportunidade de ajudar muitos pacientes. Então isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, porque nós vamos falar de centro de tratamento de queimados. Isso é uma foto de 10 anos atrás. Como evoluiu nos últimos 10 anos? O Centro de Tratamento de Queimados aqui na região foi inaugurado em 2009, com um grande RH, com uma grande estrutura, para tentar captar esses queimados graves de toda a Amazônia Ocidental. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Algumas rotinas que nós temos no nosso serviço, algumas controvérsias, porque nem tudo é consenso, mas principalmente atualidades. E a ideia é que muitos dos senhores possam se despir de algumas ideias preconcebidas, de maneira que absorvam algo que está na evidência científica atual. Se existe algo na evidência científica atual diferente do que os senhores pensam, vocês têm que parar para pensar a possibilidade de que, quem sabe, vocês estão fazendo algo que está arraigado na cabeça dos senhores ou na equipe multidisciplinar, já visto que, de certo, aqui tem outros profissionais de saúde, e absorver a evidência científica mais atual. Certamente, no ano que vem, quando a gente estiver conversando sobre queimaduras novamente, pode ser que o que eu falei aqui hoje já não seja mais verdade. Sem problema, a gente muda a aula de novo. Então, nesse quesito de mudar a aula de novo, ontem à noite, lá para as madrugadas da vida, eu procurei o artigo mais moderno sobre queimaduras. E fotografem aqui, vocês vão ter acesso a esse artigo, que praticamente faz um resumo sobre os up-to-date em burns, em queimaduras. Mas existem outros artigos também, como o da professora Lídia, que eu tive a grata honra de participar da mesa com ela no mês passado, lá em São Paulo. A professora Lídia é uma eminente pesquisadora, também tem outro artigo para vocês aqui. A professora Lídia é eminente pesquisadora nacional, uma grande honra de ter participado com ela, lado a lado. E cada vez mais a gente se aprimora, mas sempre vai ter alguém que vai ensinar para nós. Eu falo para vocês que a gente sempre ensina a alguém, mas aprende de outrem. A professora Lídia é 1000 anos-luz na nossa frente. Se vocês já acham que os professores de vocês são algo, imaginam os professores dos professores.
está muito distante. Mas a gente deve sentar na mesa das pessoas que são mais do que nós, que quem sabe a gente consegue captar alguma coisa. A professora Lídia é uma dessas pessoas. Então, mais um artigo de revisão. Se vocês estudarem por essas duas literaturas, está muito bem para o entendimento da evidência científica mais atual e está muito bem para a realização da prova de vocês. Nesse artigo, observe o que ela mais pesquisa no Brasil em relação a queimaduras. Eu selecionei os principais pontos, equivalendo a mais de 60%. Observa, estudo de queimadura hoje é em relação a curativo? Não! Estudo de queimaduras hoje é em relação a bioengenharia, engenharia tecidual, substituto artificial de pele, regeneração tecidual, célula-tronco. Então, o estudo da queimadura hoje está anos-luz do que vocês podem estudar aqui na graduação. Essa não é uma paciente nossa, mas é uma paciente que traduz todo o sentimento que a gente tem por acompanhar queimaduras nos últimos 15 anos. A gente percebe que queimaduras são para sempre. Uma vez queimado, sempre queimado. Porque pela história natural da doença, a fase de reabilitação, ela vai durar anos. O paciente se queima agora na fase aguda, e a gente vai começar a nossa aula na fase aguda, passando por todas as fases, desde o pré-hospitalar até o hospitalar, com todos os procedimentos e cirurgias que porventura nós podemos fazer. E o paciente recebe alta, mas ele continua queimado. Além de se sentir queimado, alijado da sociedade, ele continua com necessidade de fazer múltiplas cirurgias reparadoras. Então, uma vez queimado, sempre queimado. Burns are forever. Se a gente pudesse dar uma definição de queimadura, a gente tem uma certa dificuldade, porque queimadura é multifatorial, podendo ser, seja por lesões térmicas, lesões químicas, elétricas, podendo ser em vários pacientes, várias faixas etárias, com uma epidemiologia muito vasta. Essas queimaduras também, elas podem lesar tecidos, desde a pele até o osso. Então entendam que a queimadura também pode aparecer juntamente com o politrauma. Queimadura é uma obrigação do médico clínico geral, haja visto que pela epidemiologia que nós vamos ver, elas podem acontecer até na casa dos senhores. Não captou o áudio de batendo na madeira, mas é para evitar que aconteça na casa dos senhores. Quem tem filho pequeno fica o tempo todo preocupado. Ontem mesmo, na sala da secretária, ela estava lá passando roupa e o meu curumim, que parece um flash, deu uma entrada lá que eu só pensei, meu Deus, vai pegar no ferro. Eu fiquei pensando, vai ter uma queimadura. E as queimaduras acontecem dessa maneira, subitamente. Só para vocês entenderem a dimensão, praticamente é uma pandemia de queimaduras. Queimaduras são worldwide, é mundial, e olha só a estatística que a gente tem disponível nos Estados Unidos. Mais de 2,5 milhões de queimaduras, observem, notificadas. Imagina as outras queimaduras que se queimam em casa e ninguém vai no hospital para curar. O pior é que no Brasil o número é muito parecido pelos dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras. E o pior de tudo é que 10% desses pacientes acabam indo para ser internados em centros de queimados e a mortalidade gira em torno de 2,5% nos melhores trabalhos mundiais. A gente se perguntou, será que essa epidemiologia se aplica aqui na nossa região? Então, o nosso grupo da linha de pesquisa de queimaduras preparou um trabalho que está em press com esses autores, você, porque porventura alguns dos senhores têm o interesse de entrar na linha de queimaduras, eu, o professor, que é o chefe do Centro de Queimados, Carlos Medeiros, e a gente está quase publicando agora em 2020 essa epidemiologia das queimaduras aqui na região. Observa que no Centro de Queimados aqui de Manaus, a gente não tem crianças. As crianças elas não são atendidas lá no Centro de Queimados do 28 de agosto, mas sim no Centro de Queimados do pronto-socorro da Zona Sul. Então, pela nossa estatística, a gente não consegue mensurar o número de crianças queimadas. A gente apenas consegue inferir, haja visto que a gente atende muitas pacientes crianças dos SPAs queimadas e depois encaminha o pronto-socorro da Zona Sul. Então, essa estatística é dos pacientes que foram internados nos últimos anos nos centros de queimados. Um volume bastante grande. Normalmente, a maioria homens. E observa que a gente tem uma estatística de queimaduras elétricas. Isso foi uma hipótese nula que a gente chama.
Eu, observando queimaduras lá no centro de queimados, pensei, nossa, mas está dando muita queimadura elétrica. Será que aqui na região a quantidade, o número de queimaduras elétricas verdadeiramente é maior do que em outros estados? Tive a grata oportunidade de trabalhar no CTQ do Rio de Janeiro, visitar o de Brasília e do Rio Grande do Sul, mas aqui é impressionante o que tem de queimadura elétrica. E vocês vão ver que elas são muito, muito mais graves. E sim, a nossa estatística de queimadura elétrica é em torno de 22%. Pela literatura, é 4 ou 5 pontos percentuais inferiores. Observa que a mortalidade geral, portanto, do nosso centro de queimados é um pouco mais acima da literatura mundial, talvez por causa da queimadura elétrica, que é mais frequente, talvez por causa da pandemia, porque imagina se somar um politrauma com queimadura grave e pandemia de coronavírus. Então, esse ano, a gente teve que, ainda estamos na pandemia, esse ano a gente teve que desdobrar o nosso atendimento, dedicar muito mais para tentar salvar esse tanto de vidas. Em termos gerais, para vocês responderem na prova, ou para vocês se preocuparem para não acontecer em casa, a maioria das pessoas que se queimam estão na faixa etária pediátrica. Mas um trabalho, novamente, de 0 a 4 anos. A maioria dos pacientes que se queimam são crianças. E um parênteses, a culpa provavelmente não é deles, ok? Ainda recebi no SPA da vida uma criança com 2 anos queimados, inclusive eu coloquei a foto aí, mas toda vez que eu vejo a foto dela me rola uma lágrima, porque a mãe brigando com a criança de 2 anos, por que você debruçou em cima do prato quente? Né? Enfim, estava fervendo o prato, ela debruçou em cima para comer. Mais uma vez, a maioria das queimaduras acontece aonde? Em casa. E a maioria é por líquido superaquecido. Então, escondam líquidos superaquecidos dos curumins de casa. Mais uma vez, a maioria das queimaduras é em casa, doméstica. Essa é a foto típica da queimadura por escaldadura em casa. Obviamente, esse aí não é o cabelinho do Enzo, não, até parece, né? Mas nunca o filhote ia participar de um momento desse, ainda mais alguém fazendo a foto dele fazendo essa arte, né? Nem pensar. Tá aí a criancinha que eu falei. Não, esse é um bebezinho de alguns meses com queimadura grave de 2º grau. Essa é a tradução da maioria dos pacientes que se queimam. Contudo, se eu for computar a estatística geral de todos os pacientes que se queimam mundialmente, chama. Então, se for para marcar um X lá, a queimadura principal, claro que uma pergunta dessa não vai cair na nossa prova, né? Cara crachá desse. Mas se for para perguntar, quer colocar aqui em cima esse áudiozinho? Se for para perguntar, estatisticamente, as queimaduras são em crianças, mas em cômputo geral, chama e não escaldadura, ok? A gente ficou muito preocupado com a pandemia do coronavírus, com a questão do álcool gel. E a gente percebeu que sim, aumentou a estatística de queimaduras no centro de queimados. Porque uns conseguem adquirir o álcool gel, que de certo não pega fogo, mas na ausência do álcool gel estava valendo o álcool geral mesmo, 70 graus. E na ausência de 70 graus, muitas pessoas compraram o álcool normal. Enfim, aumentou a nossa estatística de queimaduras dos centros de queimados. Felizmente, não graves. Para entender o que acontece com o organismo quando o paciente se queima, basta imaginar que eu vou ter o antônimo, a antítese das funções da pele. Se eu queimo e perco a pele do paciente, o paciente vai ter problemas de infecções, perdeu a pele, não consegue mais proteger de infecções, o paciente vai ter grave perda de líquido, ele não vai conseguir fazer a homeostasia da temperatura corporal e o paciente vai sentir muita dor. Então, basta pegar as funções normais da pele e tirá-las todas. É exatamente isso que o paciente sente quando ele se queima gravemente. Alguém aqui já se queimou? Levanta a mão aí. Pois é. Dói muito, meu Deus. Às vezes uma pequena coisinha, parece que você vai estar latejando, como se tivesse um coração na ponta do dedo. Aí fica imaginando, imagina aquelas queimaduras do corpo todo. Aquilo deve ser insuportável a dor. Se a gente fosse traduzir a fisiopatologia de queimaduras em uma única palavra, esta é a palavra. Edema a partir da hiperpermeabilidade capilar. Então isso é importante na fisiopatologia, porque o paciente rapidamente concorre para um edema.
E se ele queimar vias aéreas digestivas superiores, ele faz obstrução das vias digestivas superiores, que é a letra B, e ele falece nesse momento. Nem dá tempo de cuidar da queimadura. É um paciente politraumatizado, portanto. Começa da seguinte maneira: os poros são fechados. Quando o paciente se queima, os poros abrem. E uma vez que esses poros abrem, as proteínas circulantes intracapilares vão para o interstício. E dessa maneira carregam uma grande quantidade, obviamente por questão osmótica, carregam uma grande quantidade de líquido. Então o paciente perde líquido para externo, por perda da pele, e para intersticial interno, por aumento da permeabilidade capilar. Então praticamente o paciente choca. Não tem líquido intravascular. E esse choque é muito grave, como vocês vão ver. Depois de passado 3, 4 dias, esse capilar se fecha. O grande problema é que a proteína ainda ficou no interstício. Então esse edema perdura por mais do que 3 a 4 dias. O grande problema é que, se não tratado, nesse artigo que vocês fotografaram o QR Code, ele tem um gráfico muito interessante mostrando, e na aula também eu vou apresentar, mostrando que a nossa função inicial é salvar a vida do paciente. E salvar a vida do paciente, tirar o paciente do processo de queimadura e iniciar o tratamento do choque. Porque senão o choque vai perpetuar, e essa é a fisiopatologia do choque. Primeiramente, tem uma lesão endotelial, o paciente tem hipoproteinemia, que vai para o terceiro espaço, aumenta a pressão do tecido e aspira todo esse líquido para o tecido. O choque, continuando sem tratamento, vai evoluir com acidose metabólica, algumas alterações hidroeletrolíticas, diminuição de potássio, por exemplo, ou até aumento ou diminuição de sódio. Esse paciente vai ter perda de água não só pela pele, mas para o intersticial, faz depressão miocárdica, parada cardiorrespiratória e óbito numa acidose metabólica muito difícil de corrigir. Então, um dos fatores principais para salvar a vida do paciente, como a gente vai ver, é o tratamento do choque. Só que vamos voltar mais atrás. O paciente se queima é aonde? É em casa. Então, há a necessidade de uma educação da população em geral, não só para a prevenção da queimadura, mas principalmente para, se queimarem, o que fazer? Para evitar que chegue passando banho de cobra em cima da queimadura e chegue no pronto-socorro com uma alteração já cicatricial que aumente a chance de infecção. Então, qual é a orientação para os pacientes em casa e até para os senhores? Não fazer nada, apenas fazer o que está neste slide. Resfriamento local at home. Vocês vão observar que o resfriamento local é uma das coisas mais importantes para fazer no momento que o paciente se queima. Mas esse resfriamento local não é coisa de agora, não. Esse aqui é o meu bracinho queimado. Eu fui inventar de preparar os convites do casamento com cola quente. Podia ter chamado alguém, mas eu quis fazer eu mesmo, óbvio. E aí acabei me queimando. Então tá aí, fui fazer resfriamento local, né? Não é casa de ferreiro espeto de pau. Se você acredita em alguma coisa verdadeiramente, você tem que fazer para si próprio e para os seus pares. Aquele ali é o meu bracinho e eu acho que era 1 centímetro quadrado, mas como dói! Eu queria deixar o meu braço a noite toda dentro do congelador, porque aquele negocinho daquele tamaninho doía demais. E o resfriamento local fez com que aumentasse a minha velocidade de cicatrização. Isso é algo conhecido há milênios, não é algo novo. E mesmo assim, hoje em dia, os profissionais de saúde nos pronto-socorros não fazem o resfriamento local ou fazem de maneira inadequada, como vocês vão ver. O resfriamento local, ele diminui a profundidade da queimadura, e isso é fundamental. É como se eu parasse de queimar. O paciente se queima aqui, quando está em casa, faz o resfriamento local, e quando chega no hospital, faz de novo o resfriamento local. E isso faz com que a queimadura diminua a sua profundidade. Observa que as queimaduras que resfriaram local, elas aprofundam menos do que as queimaduras que não resfriaram. E olha a importância do resfriamento local na fisiopatologia da melhora da queimadura. Vai diminuir o fluxo sanguíneo e limitar o edema. É tudo que eu preciso para melhorar a cicatrização. Em última análise, aumenta a velocidade de cicatrização, diminuindo a profundidade de queimadura e também diminui a dor da queimadura. Não só a dor que acomete o paciente no momento que se queima, mas principalmente a dor secundária, chama hiperalgesia secundária.
O paciente, como vocês viram no primeiro slide, vai passar semanas no hospital. O paciente de abdominoplastia, que eu vou operar no Getúlio segunda-feira, ele vai operar e vai embora no dia seguinte. 15, 20 dias está recuperado. Um paciente queimado, ele vai ficar meses no hospital. E se eu não resfriar local, o paciente vai sentir muita dor ao longo de meses. Então isso é um fator sine qua non para o tratamento inicial das queimaduras, ainda pré-hospitalar. Quando eu falo pré-hospitalar, é em casa e no SAMU, até chegar no hospital. Então, no atendimento pré-hospitalar, a gente precisa, primeiro, cuidar da segurança do paciente. Saúde é segurança em primeiro lugar. Depois, parar o processo de queimadura. Parece óbvio, mas vocês vão ver que pode ser que seja complexo. Depois, fazer o ABC. Paciente queimado é igual a paciente politraumatizado. E logo em seguida, resfriar a queimadura. E a partir daí, outras condutas que a gente vai ver. Bem, o paciente ainda está no pré-hospitalar, mas eu já consigo iniciar a terapia do choque. Isso é fundamental. Não só eu cobrir o paciente para evitar que ele tenha hipotermia, realizar já no transporte dele, do SAMU, a analgesia, o médico regulador libera uma analgesia para o paciente, porque ele tem muita dor, e já iniciar a ressuscitação hídrica. E aí, por que eu coloquei o oxigênio aqui? Então, lembrando a TLS, todo paciente politraumatizado vai necessitar de uma suplementação de oxigênio. Então, na ambulância do SAMU, acesso venoso, cobertura do paciente para evitar hipotermia, mas ao mesmo tempo resfriando a queimadura. Não adianta jogar soro gelado em cima do paciente, melhora a queimadura, mas dá hipotermia no paciente. Então, previne hipotermia na pessoa e cuida de resfriar a queimadura. Oxigênio, analgesia e SAMU para o CTQ, não. SAMU para o hospital mais próximo que tenha médico, porque pode ser que aquele paciente não tenha critério de internar no centro de queimados, para não sobrecarregar o nosso CTQ. Mais uma vez, parar de queimar. Primeira missão é parar de queimar. Eu fico imaginando uma churrascada agora, o pessoal ficou enclausurado durante meses no coronavírus, e agora parece que liberaram geral, né? Tem umas festinhas aí super lotadas de churrascada, todo mundo ansioso, todo mundo animado, com máscara, sem máscara, e está fazendo uma churrascada e alguém pega fogo na beira da piscina. O que fazer? Eu quero a opinião do Gustavo. Primeira opção, opção A, rolar no chão até apagar o fogo. Segunda opção, tá com a piscina, pula dentro da piscina. Terceira opção, pega a areia que está no banco de areia do campo de vôlei e joga em cima da pessoa a areia. Quarta opção, todo mundo faz montinho em cima dele para abafar o fogo. Como que faz para parar de queimar? Por quê? Está lá no livro. Primeira missão, parar de acontecer a queimadura. Eu parar o processo de queimadura. Como que eu faço? Qual é a melhor opção, Gustavo? Pula na piscina. O que tu acha, doutor? Que está rindo aí? Se rola pelo chão, se rala queimando. Quem mais aí acha alguma coisa diferente? Doutor? Na piscina. Já aproveita e já resfria a queimadura. Entendi. Abafar, tirar o oxigênio. Então, todo mundo tira as suas próprias roupas e joga em cima da pessoa para abafar. Vai que a pessoa está com alguma roupa de nylon e faz... né? Imagina. Olha, no livro, por isso que eu falo para vocês, não vale a pena faltar aula prática para estudar no livro. Não vale a pena faltar a mentoria para afinar a aula teórica. Porque como que eu faço para parar de queimar esse senhor? Está no meio da rua pegando fogo. Eu vou parar de queimar da maneira que der. Ou joga na piscina, ou abafa a queimadura, ou rola na areia. De alguma maneira, não tem o melhor nem pior. Até porque eu duvido que vocês pensem em alguma coisa numa situação dessa. Como que faz para parar um paciente com uma autoemulação no meio da rua? Isso é coisa que acontece muito na Ásia. Da maneira que for possível. Lembrando que não adianta o socorrista cuidar do doente se ele descuidar de si próprio. Isso é fundamental. Agora, na pandemia do coronavírus, semana passada eu acabei entubando uma paciente no pronto-socorro. Vocês acabaram de sair da aula prática, chegou uma paciente grávida no pronto-socorro, a gente vestiu Deus assim, vestiu o capote, vestiu a máscara, vestiu o que podia e foi tentar salvar a vida. Então, pelo menos a gente tinha EPI lá. Agora imagina, você vai tentar ajudar uma pessoa dessa, você pega fogo junta. Lá no centro de queimados, geralmente vai marido e mulher.
filho mais velho com o pai, enfim, mas nessa situação, nós que somos pais, quem é aqui que tem filhos aí? Que filhos? Pô, vocês entendem o que eu estou falando. A gente pula na boca do leão para salvar, então a gente se queima junto. Então isso é muito comum acontecer de ir pai, mãe, marido e mulher, pegou fogo na casa, o pai voltou, ufa, o pai voltou, teve uma queimadura grave inalatória e o filho nem ficou internado no centro de queimados. Enfim, isso é muito bem entendível. Chegou então no hospital, já veio do pré-hospitalar, chegou lá no Hospital da Alvorada. O que eu vou fazer? Tudo de novo. Então, mesmo que tenha sido feito o ABC do trauma lá na ambulância, pelo médico ou pelo socorrista, a gente faz de novo o ABC do trauma. Está aqui, ABCDE. ABCDE, até a parte neurológica. E depois eu reviso a analgesia e aí começo a fazer algumas monitorizações que só tem disponíveis no hospital. E revejo toda a hidratação. Lembrando mais uma vez, o paciente queimado é um paciente politraumatizado. Esse caso foi de uma paciente que tinha uma queimadura não tão grave, mas ela tinha múltiplas fraturas de costela. Ela começou a pegar fogo na casa dela, era no segundo andar de um sobrado, e ela pulou do segundo andar, obviamente, para não morrer queimada, e teve um politrauma com fraturas múltiplas de arcos costais, com tórax instável. E era isso que ia matar ela, e não a queimadura. Então, se você negligenciar a história do paciente, o contexto dele, o mecanismo do trauma, pode ser que você não trate o B, que nesse caso ela tinha um pneumotórax hipertensivo e foi prontamente drenado o tórax. Por último, a gente analisou a queimadura, que é na parte do E, exposição. Queimadura é no último do ABCDE do trauma, na exposição. Aí que você vai abrir e vai analisar as queimaduras do paciente. Mais uma vez, a conduta inicial do paciente é via aérea pérvia. Esse tipo de paciente é um paciente clássico de queimaduras de vias aéreas digestivas superiores. Ele inalou fumaça e ele se apresenta com vibriças queimadas, um pouco de rouquidão, estridor. Esse paciente ele precisa ser entubado prontamente, imediatamente. E quando eu falo imediatamente, é imediatamente mesmo, não dá nem tempo de pegar medicação para sedar, não. O paciente intuba acordado, que se você... Está filmando? Olha o close. Se você não entubar naquela hora, ele morre. E aí, quem que é da enfermagem aqui? Da enfermagem, tem outros enfermeiros? A última intubação na Alvorada era um TCE grave. A paciente rebaixou 14, 13, 12, 11, 10, tubo. Vai ficar esperando ter o critério de intubar com 9 de Glasgow e o paciente piorar mais ainda e fazer bronca. Imagina fazer uma tracostomia, meu Deus do céu, chama um médico, talvez nem um médico. Esse paciente foi intubado pela anestesista, graças a Deus que tinha disponível no pronto-socorro, e ela não conseguiu passar via oral, meteu pelo nariz e está tudo certo. Perfeito? Manter via aérea é a prioridade número 1 em pacientes queimados. E quando a gente vai para o B, não é só o problema pulmonar, eu tenho que pensar que o paciente pode ter sido queimado de 3º grau circunferencial no tórax. E se assim for, pode ser que ele tenha dificuldade de expansão torácica. Isso daqui é realizado aonde? Aonde for possível, no primeiro local que tem um bisturi disponível. Se por acaso um médico emergencista, eu em 2005 fiz o concurso para o SAMU, eu queria atender urgência na ambulância. E a gente é treinado no SAMU como emergencista para realizar procedimentos no momento que se atende o paciente, lá na casa do paciente, no momento do acidente, algumas imobilizações e até dentro da ambulância. Na ambulância você entuba, na ambulância você drena o tórax, na ambulância você faz escarotomia. Otomia é abrir, ectomia é retirar. Então, flebotomia, abrir a veia. Escarectomia, retirar a escara. Escarotomia, abrir a queimadura. Então, o paciente está dessaturando, porque não consegue ventilar. Lá na ambulância, onde quer que seja, o médico socorrista faz uma abertura com amplitude no tórax e faz escarotomia e o paciente consegue melhorar o B. Essas outras incisões, a gente vai ver mais para frente, que é para fasciotomia, para o paciente não perder o membro em queimaduras mais graves. Chegando no pronto-socorro, e
não no pronto-socorro, centro de queimados ainda, mas uma unidade intermediária. O paciente pode ficar internado em outras unidades que não o CTQ. O paciente vai realizar essa lista de exames, não só para poder analisar as alterações atuais, mas principalmente para analisar as alterações que vão decorrer ao longo dos dias. Serve até de parâmetro. Observe que eu acrescentei ontem o teste rápido do Covid. Amanhã mesmo, quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, a gente vai operar um paciente que está dentro do centro de queimados e teve um surto de Covid dentro do centro de queimados. Então, paciência, além de queimado, ele ainda está com Covid. Então, imagina, haja visto que a gente descobriu que recentemente o Covid é uma doença inflamatória sistêmica e não necessariamente algo pulmonar somente. Imagina a resposta ao trauma num paciente multiplamente queimado associado ao Covid. O paciente se soma essas comorbidades e o paciente tem uma gravidade muito maior. Então, para eu fazer cirurgias em pacientes queimados, na hora que ele entra, ele já faz o teste do Covid e ele fica repetindo ao longo das semanas, haja visto que ele vai ficar internado por meses. Fundamental eu identificar se o paciente tem Covid até para instituir uma terapia apropriada. Essa imagem, eu creio que é fundamental para a gente entender. Até então o microfone está ok, né? Top. Preciso repetir? Queimadura dói. Queimadura dói, queimadura dói, queimadura dói muito. Eu já senti na pele, literalmente, vocês também já sentiram, quiçá vocês nunca mais sentirão essa dor, mas imagina uma queimadura grande na face, no tórax, na mama, na parte íntima, dói demais. E o paciente vai ficar internado para controlar a dor também. E a dor tem um componente sensorial, que é na pele propriamente dito, mas o componente emocional. Por exemplo, se a doutora ali que está balançando a cabeça der uma topada no cantinho da unha na geladeira, ela não vem nem para aula no dia seguinte, tanta dor. Só que a gente está no SPA e atende uns pacientes que martelou o dedo na obra e chega, doutor, estou com o dedo martelado. De boas. Obviamente, o nível sociocultural influencia no limiar de dor, mas tem outros fatores também. Dependendo do paciente, ele está com medo de morrer, isso aumenta a dor. Está com medo de ficar sequelado, sem função do braço, está com medo de perder o braço. Ou está com medo de ficar com cicatrizes, porque ele sabe que queimaduras são eternas. Então a gente vai usar muitos medicamentos analgésicos. No nível de vocês, nessa aula a gente prepara para a graduação e não coloca dose nem nada, porém no estágio que passa rápido, daqui a poucos anos, vai ter que saber a dose, mas além de tudo, além dos analgésicos para dor sensorial, a gente vai utilizar ansiolíticos para dor emocional também. Chegou no hospital, o que a gente tem que fazer primeiro? ABC do trauma. Essa é uma paciente da semana passada da Alvorada. Olha só a queimadura dela, imagina como não dói. Ela já chegou com a mão dentro da aguinha, se ela trouxe de casa. Então ela veio respirando no caminho, espetacular. Por acaso era uma pessoa da saúde que foi fazer uma comida extra para o marido, sabe? É assim, queimadura e acidente, é do nada, acontece. Então foco na prevenção. Dói demais, né? Eu fechei o áudio, mas ela estava realmente com muita dor. Ela chegou assim e a gente já instituiu a analgesia imediatamente. Só depois de eu passar por todas essas fases que a gente inicia a avaliação do paciente queimado, propriamente dito na queimadura. Estão cansados? Espero que não, nem eu. Agora que eu vou olhar a queimadura. Já cuidei da pessoa como um todo. Já cuidei da vida, já cuidei do choque, suporte avançado de vida. Agora eu vou olhar a queimadura. Estou no E. Cheguei no E e são esses 6 fatores que eu vou levar em consideração para analisar a queimadura. Ah, não precisa fotografar, mas isso cai na prova. Passei. Bem, primeiro eu vou analisar a profundidade da queimadura. Classicamente, ela é dividida em graus. Isso é o que tem no livro, que vocês estão acostumados. Mas a gente que trabalha no CTQ há 15 anos, eu fico imaginando que deve ter o 7º grau. Tem queimaduras tão graves que elas passam da minha possibilidade de tratar o paciente. Classicamente, no livro tem de 1º a 3º grau. Mas uma coisa interessante, o professor Macieira foi o meu preceptor na residência, e eu trabalhei no Centro de Queimados lá no Rio de Janeiro, e ele falava isso, e isso é uma verdade. A queimadura, ela modifica. A análise que eu fiz do paciente e da queimadura hoje, pode ser que 2 a 3 dias depois se modifique completamente. Seja uma queimadura muito mais grave, se eu não conseguir utilizar as terapêuticas eficazes durante o processo inicial da queimadura. Essa queimadura, por exemplo, é uma queimadura que tem 2º grau
e primeiro grau também. Observa que didaticamente a gente divide as queimaduras em graus. Mas o paciente se queima de que grau? De todos. Aonde que entrou energia mais forte é mais profunda. E ao longo da área queimada, pode ser que os graus diminuam. Então, o paciente não se queima de primeiro grau, nem só de segundo grau, ele se queima de todos os graus geralmente. Existe a possibilidade da queimadura de quarto grau e de quinto grau. A gente vê muito isso nas queimaduras mais graves. Por fogo, o paciente fica lá numa explosão por muito tempo. Imagina a temperatura local de 1000 graus. Ou às vezes queimaduras elétricas também. As queimaduras de quarto, quinto grau, elas necrosam todos os tecidos. Então, para dar um exemplo, queimadura de primeiro grau, eu fui agora lá em Camboriú, aí fui na praiazinha lá de Camboriú, a minha esposa passou o protetor, e aí como estava um mormaço, ficou lá, né, conversando e tal. No final do dia, a perna vermelhíssima, uma queimadura de primeiro grau. Eu pensei, casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Ela se queimou de primeiro grau e passou pelo menos 2 semanas com aquela queimadura de primeiro grau. Essa queimadura, felizmente, não deixa cicatriz, mas é uma queimadura altamente dolorosa. Não é o bronzezinho, não é aquele vermelhinho, é a queimadura de primeiro grau propriamente dita. Fica vermelho e depois descama, mas é uma queimadura altamente dolorosa e também tem eritema e às vezes edema. Esse é um exemplo de queimadura de primeiro grau. Alguém gente boa, né? Que fez essa sacanagem com ele. A queimadura de segundo grau é a mais difícil de tratar. Ela se divide em segundo grau superficial e segundo grau profunda. A segundo grau superficial, geralmente ela cicatriza sozinha, ela epiteliza e geralmente não deixa marcas depois. No máximo uma hipo ou hiperpigmentação. Esta é uma segundo grau superficial. Todo mundo que se queima em casa e é pequeno, geralmente é segundo grau. Faz logo uma bolinha e essa flictena abaixo tem um fundo rosa, que é o primeiro grau, segundo grau superficial. Esse é um tipo de paciente com escaldadura com queimadura de segundo grau superficial. Obviamente a culpa é dele, né? A segundo grau profunda já é mais grave. Pode ser que ela não cicatrize tão rápido e se cicatrizar vai demorar semanas e geralmente deixam sequelas. Essa queimadura de segundo grau superficial pode evoluir para profunda se a gente não tratar da maneira correta. E aí começa a gravidade das queimaduras. Segundo grau profunda, terceiro, quarto, já há necessidade de intervenção cirúrgica. A terceiro grau vocês conhecem, que teoricamente está no livro, que é livro branco nacarado. Enfim, a terceiro grau apresenta-se de várias formas. O que a gente tem que entender é que a terceiro grau matou a pele. Se matou a pele, não serve mais para nada. Não vai cicatrizar, não vai curar. É preciso retirar aquela pele morta, que só serve para infeccionar, e reposicionar uma outra pele ou algum substituto artificial da pele. Matou a pele toda. Então chega no centro de queimadas, amanhã a clínica pediu para a gente fazer uma cirurgia de limpeza, inclusive os senhores estão convidados, quem tiver realmente interesse, manda um WhatsApp para nós e a gente programa de vocês participarem. Amanhã já tem Sarinha, né, mais uma vez ajudando, tem residente, tem interno da faculdade de vocês, mas cabe 1 ou 2 de vocês para vocês verem o tratamento cirúrgico do queimado. É um paciente queimado de terceiro grau, eu tenho que retirar a queimadura. E o quarto grau? Muito mais grave. Porta de entrada na mão, porta de saída na perna. O paciente foi fazer um trabalho não oficial no poste, e aí, para ser politicamente correto, e aí ele teve uma queimadura, entrou energia pela mão e já antecipadamente já necrosou os tecidos todos, inclusive o osso. Amputação direta. Agora eu pergunto, o que eu faço com esse paciente aqui? Qual é a conduta inicial? O paciente chegou no SPA, isso aqui é fogo, é chama, estava no incêndio, dentro de casa. O paciente chega no pronto-socorro desse jeito, com muita dor, reclamando, muita dor, queimado, que é a conduta inicial? Pô, né, dá para errar um negócio desse, né? Paciente 90% queimado, grave pra caramba, qual é a conduta inicial? Vias aéreas. O paciente está com pouca queimadura, qual é a conduta inicial? Vias aéreas. Então,
mesmo que pareça algo grave a queimadura, ela é grave, mas mais grave é perder a via aérea e perder pelo A ou B aquele paciente. Conduta inicial, vias aéreas. É cara crachá, qualquer questão de prova, vias aéreas. Uma coisa interessante de entender é que existe uma zona chamada de penumbra, uma zona de estase. Esta zona que já coagulou o vaso, o tecido já morreu, não dá para salvar. Lembra a perna daquele paciente que tem uma bola no centro? Ali morreu, ali acabou. Mas o entorno daquele círculo é o que eu vou focar para salvar, porque está na zona de estase e na zona de hiperemia, que se eu tratar aquela zona eficazmente, pode ser que aquela zona não morra. Eu diminuo não só, portanto, a profundidade da queimadura, mas também a extensão da queimadura. Se eu não entender o tratamento inicial do paciente queimado, pode ser que no dia seguinte eu iatrogenicamente piore o prognóstico daquele nosso paciente. Bem, depois de eu saber a profundidade, eu preciso saber a extensão. Classicamente, vocês vão utilizar na vida de vocês a regra dos 9, mas dentro do centro de queimados, a gente tem outras tabelas mais específicas, tipo essa de Land-Browder, que detalha melhor a porcentagem de queimaduras até para comparar um serviço com o outro. Mas em termos gerais, utilizar a regra dos 9 é fundamental. Observe que cada componente do corpo tem múltiplos de 9. Por exemplo, o braço é 9, a perna é 9 mais 9, é 18. O tórax é 36, porque na frente é 18, atrás é 18. Obviamente, a criança tem uma cabeça de área maior, então chega até 13. A criança e o pessoal do Nordeste, às vezes, tem uma cabecinha maior, e aí que você pode colocar 10, 20 lá, mas a cabeça também normalmente é 9. Então, pela regra dos 9, eu consigo falar que é 20, 30, 40, 50%, porque essa porcentagem vai ser utilizada em algumas fórmulas que a gente vai ver a seguir. Essa é a tabela de Land-Browder, nem eu sei decorada, nem precisa estar na parede do CTQ. Quando chega, a enfermagem calcula e os médicos também, para iniciar a terapia apropriada. Um detalhe que, inclusive, eu errei na prova de residência para entrar em cirurgia plástica, caiu essa questão. A palma do paciente é igual a em torno de 1%. Só que observa, a palma é isso daqui, ó. Se eu for computar a área dos dedos, é 1,5%. Errei na prova, caiu isso na minha prova e eu sabia queimaduras, né? Então, uma coisa que é interessante, às vezes vocês sabem o assunto completamente, até dominam o assunto, mas na hora da prova alguma coisa acontece, dá um tilt. E aí acaba errando uma questão que vocês sabiam. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu errei a prova de queimaduras na prova de título de especialista. A área da palma da mão do paciente. Então não é pegar a sua mão, como a gente já viu no pronto-socorro. Sabe aquelas transcrições que a doutora... Como é seu nome, amor? A Andresa, ela faz umas transcrições que parecem livro, espetaculares. Mas aí na hora de transcrever, ela transcreve assim, a palma da mão equivale a 1%. Aí alguém lê isso na graduação, lê isso no estágio e vai na residência e vai atender. Aí o paciente se queima e o médico vai lá. 1%, 2%, é uma vergonha, né? Porque a palma da mão do paciente. O médico leu isso na tua transcrição e absorveu isso como se fosse verdade. E, na verdade, você tem que pegar a palma do paciente e ele passar nele mesmo. Então, o médico fazer isso é muita vergonha, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque a gente já sabe de cara que ele não entende nada de queimaduras. Ele estudou superficial. Porque se ele estudar superficial queimaduras, a queimadura vai ficar mais profunda. Gostaram? Inventei agora essa frase. Mais ou menos, né? Tá bom. Bem, qual é a porcentagem de queimadura desse paciente? Eu filmei essa semana lá no CTQ. Gravemente queimado. Terceiro grau, segundo grau profunda branca, segundo grau superficial, escarotomia, tá vendo? Umas listrinhas. Tentou abrir a queimadura, escarotomia. Esse paciente daí tem quase 60% queimado. Eu não filmei a parte de trás, mas ele tem igual circunferencial. É um paciente que veio do interior, que pegou fogo na embarcação. E, enfim, ele vai fazer o quê? Ele pula no rio, morre afogado e se queima na embarcação. É difícil, não é? Então ele pegou fogo, a embarcação veio do interior, de avião, aqui para o CTQ de Manaus. Centro de Queimado de Manaus, ele absorve a Amazônia Ocidental toda. Outra, localização anatômica, isso é fundamental. Tem paciente internado hoje no centro de queimados com uma queimadura da mão. Ah, lembra daquela paciente da mão que queimou, estava com água? Ela queimou só as polpas digitais. Mas é grave a queimadura, porque pode cicatrizar mal ou dói demais a palma da mão, a palma, que já é na mão.
Então, essa paciente, ela foi orientada a internar no CTQ. Ela não foi. Assim, eu tentei explicar da melhor maneira possível, gastei tempo lá, a doutora sabe que às vezes a gente gasta um tempo para explicar para ela que mesmo que a quantidade seja pequena de queimadura, a gravidade é grande, porque pode ter alteração funcional da mão, perda de sensibilidade, cicatrização, profundidade para os tendões, pode perder a função da mão. Então, áreas especiais, mesmo que pequenas, elas devem ser internadas no centro de queimados. Além disso, lembrando que o contexto precede a doença, o contexto são as particularidades que os pacientes têm. O paciente tem Covid, é um contexto importante. Se ele está com Covid, se queima. Se ele tem hipertensão, diabetes, se queima. E nas faixas de idade, muito idosos ou muito jovens, esses pacientes eles têm queimaduras de graus diferentes. Então, eu posso ter pacientes de grau leve, grau moderado ou até grave. E se forem graves, eles vão internar no centro de queimados. Esses aí são os critérios atuais, ajustados durante a pandemia, para internar dentro do centro de queimados do 28 de agosto. Queimaduras graves, pacientes com comorbidades, e se for uma queimadura especial, não pele, inalatória, química ou elétrica, fica internado no centro de queimados, que pode ser que no dia seguinte a queimadura esteja pior. E, obviamente, quem foi politraumatizado e tem Covid também interna, haja visto que pode somar as doenças politrauma e Covid com queimadura e o paciente tornar muito grave. Esse é um exemplo do paciente que eu vou operar amanhã. Eles estavam fazendo curativo ontem e é um paciente com Covid. Então, esse paciente gravíssimo é o meu presentinho de amanhã. Marcaram segunda, suspenderam, terça, suspenderam, quarta, suspenderam, ligaram para a gente, falei, manda que a gente resolve. Então, vocês estão convidados a operar esse paciente comigo amanhã, né? Um presentinho para vocês. É um paciente gravemente queimado, com queimadura inalatória, queimadura de extensa de 60% queimado e Covid. Bem, vamos passar a próxima meia hora dedicando para o tratamento intra-hospitalar do paciente queimado. Essa parte cabe mais ao clínico especialista em queimaduras e ao cirurgião plástico do centro de queimados, mas também a equipe multiprofissional. Nós vamos passar por resuscitação hídrica até o suporte nutricional. Obviamente, não tenha dúvida que, independente da fé que vocês tenham, um pouco de confiança, um pouco de positividade, um pouco de fé é fundamental para quem trabalha com paciente queimado. Às vezes escapa das nossas mãos técnicas o tratamento e a gente e os familiares têm que se agarrar em alguma coisa para tentar que aquele paciente sobreviva. Existe consenso em qual é o melhor líquido para aplicar no queimado? Não, não há esse consenso. Mas normalmente a maioria dos médicos utilizam os cristalóides, que é soro, ringue lactato, soro fisiológico, nas primeiras 24 horas. Existem várias fórmulas para definir qual é o volume de líquido a ser infiltrado no paciente. Mas para vocês o que importa é entender a fórmula de Parkland. E nesse slide é o slide fundamental para vocês responderem não só a prova, mas também prescreverem já no pré-hospitalar o volume de líquido a ser infiltrado. A constante é 4, você vai multiplicar pelo peso e pela porcentagem da superfície corporal. Olha a importância de entender a fórmula dos 9. 4 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. No máximo, até 50%. Está aí a pegadinha. Paciente se queimou 30%, na fórmula vai 30%. Paciente se queimou 40%, se queimou 90%, pegadinha, coloca 50% na fórmula. Porque ao mesmo tempo que você quer restabelecer a volemia do paciente, eu também não posso dar muito, senão o paciente fazer edema pulmonar e outras complicações da sobrecarga líquida. Então, no máximo, 50%. E como que eu vou saber se aquele volume que está passando está adequado? Eu vou acompanhar não só pela pressão arterial, frequência cardíaca, até catéter de Swan-Ganz, mas um parâmetro em pacientes jovens interessante é a diurese horária, meio a 1 ml por quilo por hora. Então você dá o líquido e vai acompanhando. Urinou naquela hora 80 ml, você pode acreditar que aquele volume está adequado, porque não só mantém a perfusão capilar em termos gerais, mas tem perfusão renal, está permitindo que o rim filtre, então a volemia está adequada. Se abaixar disso, o que eu faço? Aumento
o aporte de líquido. Se aumentar muito a diurese, abaixa o aporte de líquido. O paciente queimado não recebe uma prescrição e o médico vai embora e volta no dia seguinte. Ele está internado e, hora em hora, às vezes monitorização contínua, ele é assistido e às vezes é necessário modificar a prescrição daquele paciente. Você vai pegar metade do volume que foi calculado e, pasmem, às vezes a 10 mil a conta, é isso mesmo. Se na prova vocês forem calcular, preciso repetir? Se na prova vocês forem calcular, deu tilt aqui. Se na prova vocês forem calcular o volume do líquido, se der um número tipo assim, 14 mil, é isso mesmo. É inacreditável o volume. Aí vocês vão pegar metade e dar nas primeiras 8 horas. A outra metade nas próximas 16 horas, naquela 24 horas. Para salvar a vida do paciente. Primeira causa de óbito no paciente queimado, choque. Segunda causa de óbito, se vencermos o choque nos primeiros 3, 4 dias, infecção. É claro que se tiver uma queimadura mais grave, vai ter mais necessidade de líquido. Então, às vezes, eu posso utilizar uma fórmula muito mais agressiva, por exemplo, em queimaduras elétricas. Para evitar complicações que a gente vai ver a seguir, em queimaduras elétricas pode ser que haja necessidade de aumentar a constante até 6, 7, 8, multiplicando pelo quilo e pelo peso e pela superfície corporal queimada. Qual é o melhor cristalóide? Normalmente, o melhor cristalóide ainda é o Ringer lactato, que é o mais próximo da composição do plasma. Então, se for para escolher algum líquido para infundir no paciente, cristalóide Ringer lactato. Alguns trabalhos sugerem plasma fresco, albumina, mas na última revisão Cochrane, os pacientes que tomaram albumina foram justamente os mais graves e que faleceram. Então, na última revisão Cochrane, mantém os cristalóides Ringer lactato para atendimento inicial do paciente queimado, no sentido da hidratação venosa. Um detalhe importante é a sobrevida do paciente. Observa desse lado o prazo, o tempo para iniciar a infusão de líquido e a comorbidade não só de sepse, falência renal e óbito. Quanto mais tempo demora para iniciar a infusão de líquido, pior a evolução do paciente. Então isso é fundamental. Quando que faz a reposição de líquido? Concomitantemente. A gente deu uma aula até agora que tem uma sequência, mas eu tenho uma equipe multidisciplinar, enquanto um vai para a via aérea, o outro pega o acesso, o outro faz analgesia. Então, naquela intubação que a gente fez no pronto-socorro, as pessoas estavam achando que primeiro faz isso, segundo faz isso, terceiro faz isso. Isso é didático. Na prática, é ao mesmo tempo. Então, se eu vou para a via aérea, eu intubo, o outro já está com acesso na mão, o outro já faz analgesia, o outro já faz profilaxia do tétano, enquanto a outra resfria, enquanto o outro faz a proteção da hipotermia. Então, de qualquer maneira, qual é o momento de fazer a hidratação venosa? É logo no início, juntamente com a via aérea, se você tiver uma equipe multidisciplinar trabalhando com você. Existem outros estudos com outras substâncias, que são estudos e na prática clínica diária nós não utilizamos. Outros parâmetros de avaliação. Observa que se o paciente está mais grave, ele vai estar no CTI do centro de queimados, que é uma sala específica somente para queimados, como vocês viram no vídeo. E aí o paciente, de certo, vai ter não só análise da diurese, mas outros parâmetros que vão ser de monitorização. Catéter Swan-Ganz, PVC, outros parâmetros importantes para eu analisar se aquele paciente está com a reposição de líquido ok ou não. Vencemos, passamos da fase de choque, salvei a vida do paciente na primeira causa de morte, choque. Está na hora de dedicar as próximas semanas para vencer a segunda fase da cicatrização, que é a fase inflamatória, que é onde o paciente pode morrer de sepse foco cutâneo. Imagina, o paciente está todo queimado, a pele está morta ou está morrendo. As bactérias adoram. Bactérias não só da pele, estáfilo, estrepto, entre outros, mas bactérias no meio ambiente, que o paciente está internado num hospital quaternário. E aí a minha missão é dar banho no paciente. Balneoterapia é a coisa mais antiga que se faz em queimadura, mas é tão atual. Mas é antiga ao mesmo tempo, tem milhares de anos. Resfriar e dar banho na queimadura para limpar aquelas flictenas. Esse aqui é um videozinho de uma das pacientes mais emblemáticas deste ano.
os pais me permitiram falar até o nome dela, porque toda vez que eu falo, vem alguma coisa boa no meu coração. Essa é a Marcela. Né? Obviamente não aparece a face dela, né, por questões éticas, mas é uma paciente gravemente queimada de 10 anos que a gente conseguiu que internasse no centro de queimados adulto, porque o centro de queimados de crianças tinha menos possibilidade. E isso é a balneoterapia. O início do vídeo é a balneoterapia, é o banho que a gente dá naquela paciente. E essa parte daí é a parte que a gente faz a escarectomia, retirando as queimaduras que a paciente porventura tenha. Porque se a paciente está com queimadura, aquela ferida só vai servir para infectar. A gente vai com a escarectomia até o tecido viável. Observa a quantidade de pessoas lá, não é? Tem alguém até conhecido nesse vídeo aí. Observa a quantidade de pessoas que estão trabalhando com a gente para tentar ajudar essa pessoinha. Essa pacientinha depois, ela não está aparecendo o som, né? Eu vou tentar dar uma consertada. Essa pacientinha depois, ela foi transferida para Goiânia, uma criança de 10 anos, 60% queimada, transferida para Goiânia porque não tinha mais pele para colocar em cima dela. Ela estava toda aberta. E lá em Goiânia eu consigo, dentro do CTQ de lá, trabalhar até com célula-tronco. A gente consegue um avião para ela lá para Goiânia. Ela foi no começo do ano lá para Goiânia, mas infelizmente ela não resistiu. Observa a necrose. Isso é o tecido que estava em cima dela. Não serve de nada, só para dar complicações. Primeiro grau, segundo grau superficial, dói mais do que a terceiro grau. Às vezes a terceiro grau não dói a nada, no local onde está queimado. Esse paciente dói muito. Então esse paciente, a foto da frente do paciente, ele estava mordendo um pano para aguentar o curativo. Isso não existe. O paciente, na balneoterapia, o objetivo é diluir. Você tem um sistema de água específica para o centro de queimados que não passa geralmente no mesmo sistema que você vai utilizar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a água é clorada, né? Você abre a torneira e toma água da torneira, sim ou não? Então, no centro de queimados é algo parecido. Não é custo-benefício eu jogar soro no paciente. É banho mesmo. Você vai utilizar clorexidina e povidine. Lembra que o vídeo estava usando clorexidine, que é menos tóxico para a pele? Então é banho mesmo, não é com soro. Porque imagina gastar 10, 20 litros de soro. É água corrente, mas uma água tratada, diferentemente da água que tem na tubulação normal. E mesmo que existam trabalhos up-to-date em queimaduras, o básico ainda é o melhor. O barato, o bom, bonito e barato ainda é o melhor. Dar banho no paciente e passar sulfadiazina de prata. Os pacientes acabam cicatrizando muito bem. A sulfadiazina de prata é o FUSC, é o básico dos tratamentos. Tem sulfadiazina de sério e um monte de produto mais moderno para a enfermagem tratar. Porém, custo-benefício é o potão da sulfadiazina de prata. É o que a gente utiliza dioturnamente no centro de queimados. Lá, especificamente, a gente tem à disposição outros produtos mais modernos, como a gente usou na cirurgia da semana passada, hidrogéis, entre outros, substitutos artificiais da pele também, mas o bom, bonito e barato sulfadiazina de prata é o que a gente consegue segurar, porque ele é bacteriostático, não bactericida, mas ele consegue segurar a proliferação bacteriana e permitir pelo meio úmido uma certa cicatrização, fazendo com que diminua a chance de infecção desse paciente queimado. Agora, uma grande coisa que tem no centro de queimados, não é possível comprar na farmácia, mas dá para comprar através do hospital, é a heparina. Só que não é a heparina que usa para profilaxia de trombose, Sarinha. Aquela que a gente usa para pós-operatório. É a heparina tópica, instilada em cima da ferida. Esta heparina, ela é praticamente um elixir da queimadura. Faz tudo o que eu preciso na queimadura. Diminui a dor, a inflamação, melhora a cicatrização, diminui a chance de infectar, o paciente toma menos medicações, antibióticos e analgésicos e, última análise, cicatriza mais rápido e vai embora do hospital mais precoce e o que o gestor adora, diminui os custos. Então, todos os pacientes do centro de queimados utilizam diuturnamente a heparina. Graças a Deus, tem lá no centro de queimados aqui que a gente trabalha em Manaus. Esta é a heparina. Não tem conflito de interesse com o laboratório, mas só tem esse laboratório que fabrica, então a gente utiliza na queimadura. Observe que é uma queimadura celular superficial, esta, juntamente com a heparina e todos os cuidados, vai cicatrizar sozinha, sem necessidade de cirurgia.
observando que para qual caminho nós estamos apontando. Terapia celular, engenharia de tecidos. Agora eu vou falar bem pertinho de vocês. Tchan. Se vocês não aprenderem célula-tronco, engenharia de tecidos e terapia celular, provavelmente nos próximos 3 anos, vocês não serão médicos. Se vocês continuarem alijando do entendimento, do conhecimento de vocês, a revolução da medicina, é a medicina do futuro, mas ela já está no presente. Então parece que isso é algo de futuro, parece que é algo sobrenatural, parece que é algo de Europa e Estados Unidos, mas não, tem no Brasil e é possível você aplicar. Hoje, a terapia celular, em especial em queimaduras, como a gente vai ver. Outras terapias em fisioterapia também funcionam, laser anti-inflamatório, por exemplo. Existem vários trabalhos atuais, eu fiz questão de colocar para os fisioterapeutas, porque um médico desconhece fisioterapia, um médico desconhece enfermagem, um médico desconhece apoio psicológico, assistente social, técnico de enfermagem, desconhece às vezes até si próprio no tratamento do paciente queimado. O médico tem que entender de todas essas áreas para poder indicar e conversar com a equipe multidisciplinar. Laser realmente funciona na ferida e lá no centro de queimados temos uma sala com laser para atuar nessa cicatrização. É muito completo o centro de queimados aqui da nossa região. Agora, o que tem de mais moderno para eu passar em cima da queimadura? Eu posso utilizar fatores de crescimentos múltiplos, oxigenoterapia hiperbárica, que eu posso solicitar via SUS mesmo para um paciente gravemente queimado, melhorar o processo cicatricial. Oxigenoterapia hiperbárica é uma câmara onde o paciente respira oxigênio puro a 100%, sob pressão atmosférica 2 ou 3 atm, de maneira que o oxigênio se dissolva no plasma, ou seja, além da hemoglobina, pelo plasma o oxigênio vai e consegue vascularizar melhor todos os tecidos. Isso aumenta sobremaneira a velocidade de cicatrização e protege de infecções. Então eu posso lançar mão de terapias outras, além de curativos, para atendimento e tratamento de pacientes queimados. Agora, para quem gosta de cirurgia, vamos fazer alguns cortezinhos aí. Primeiramente, o conhecimento da escarotomia. Escarotomia de tórax e escarotomia de membros, para diminuir a síndrome compartimental do membro. Se o paciente queimou elétrico e necrosou o músculo, e eu não abrir a escara e o fáscia do músculo, aquele membro se perde por falta de vascularização. Isso aqui não é escarotomia, isso é uma falta de verdade. O médico foi lá e falou que fez escarotomia, mas ele triscou. Triscar não adianta. Escarotomia é assim, para ampliar realmente o local, até o tecido sangrante. Então não é escarotomia, isso é triscostomia. E aqui é a escarotomia verdadeira. Agora, uma coisa que eu não sei fazer, mas existe, graças a Deus, um profissional ótimo aqui em Manaus que faz, é a microcirurgia. Essa microcirurgia é salvadora. Imagina aquele paciente, lembra que perdeu os dedos? Ali ele vai precisar de um retalho, de uma cobertura, porque senão ele perde a mão inteira. Semana passada, essa foi a cirurgia. Um paciente de queimadura elétrica grave, né, Sarinha? Sarinha estava lá. Essa foi a cirurgia da semana passada. Isso aqui é o osso. Olha como a tíbia ficou exposta. Depois da limpeza cirúrgica, eu não posso deixar isso assim aberto, eu tenho que cobrir. Não há nada que eu possa fazer naquela perna ou na outra perna para cobrir aquela ferida. Então, esse paciente vai fazer microcirurgia, vai tirar um músculo, seja da perna aqui em cima, seja do tórax, e vai anastomosar lá embaixo. Cirurgia plástica altamente complexa. Essa cirurgia, Sarinha, deve ser na sexta-feira lá no Adriano Jorge. Eu não sei fazer, portanto, estarei lá. Bem, não vou aprender a fazer, mas que eu vou estar lá, eu vou. Bem, escarectomia, como vocês já viram, é retirar a queimadura. Então, isso é escarectomia. É o que nós vamos fazer amanhã. O paciente está queimado desse tanto. Queimadura de 3º grau, tecido necrosado, bactérias. Eu vou tirar a queimadura com dermátomo elétrico ou com a famosa faca de Blair. Manual, paciência, eu vou retirar do jeito que tiver. Fazer a limonada com limão que a gente tem. Essa aqui é um exemplo de escarotomia. Primeiramente, fazendo a escarotomia superficial das flictenas. A primeira vez que ele chega no hospital, a missão que serve sempre é uma
Bem, esse paciente fez isso daí, isso que é a escarectomia. Eu decido a profundidade e essa é a necrose. Eu tenho que tirar a necrose até chegar no tecido viável. Pronto. Escarectomia. Depois que eu tiro a queimadura, eu posso tampar com enxerto na hora, o que não é muito rotina do centro de queimados. Então eu posso fazer a enxertia precoce. Tiro a escara, fica assim, com tecido viável embaixo. Escara é termo enfermagem, tá? Eu tiro a queimadura, tiro a necrose, tiro a escara, tiro o esfacelo, são os termos de enfermagem, e aí vira um tecido viável, eu posso pensar, tá bom esse tecido, vou lá, tiro uma pele, que com dermatoma elétrico, e enxerto a queimadura. Enxertia precoce, mas normalmente a gente faz enxertia tardia, espera fazer a granulação, depois tira a pele da espessura que nós achamos que deve, essa é a área chamada doadora, de onde veio a pele, e vou enxertar aquela pele retirada da área doadora na área receptora. Assim, geralmente, a taxa de pega, de dar certo o enxerto, é um pouco maior. Não fica muito bonito não, né? Mas nessa vez, nesse tratamento, o meu objetivo ainda não é a estética. Primeiro vida, depois função, por último a estética. Então, salvei a vida dele, maravilha. Salvei a perna dele, maravilha. Agora eu vou salvar a função da perna e do braço. Para não ficar assim. Assim o paciente vai ter sequela, ele não vai conseguir nem esticar o braço. Se ele cicatrizar sozinho por segunda intenção, uma queimadura profunda, ele vai cicatrizar com aquelas sequelas da foto da paciente anterior, lá de Bangladesh. Essa foi a cirurgia da semana retrasada. O paciente já tinha granulação. Preparei a área. Aí está ali a Amandinha, a residente e os internos. Tirando o manual, né? Nesse dia não tinha dermatoma elétrico. Paciência, vai na mão mesmo. Um parênteses. Está aí uma das importâncias de entender a história da medicina, não é? A gente, obviamente, evolui com a tecnologia. Mas, meus amigos, se não tem celular para fotografar, vai a máquina Love mesmo. Se não tem o dermatoma elétrico, vai à mão mesmo. O mais importante não é o que eu tenho à disposição, é a minha disposição. Tirou a pele total. Observa que tem um elástico a pele. A gente tirou até a derme. Então é um enxerto de pele total. É um enxerto grosso, está vendo que é elástico? Por que tem esse elástico? Eu vou pôr no ombro, senão o ombro não mexe, né? Eu vou enxertar, o cara vai ficar com o ombro duro? Então aquele é a sutura do enxerto no ombro. Adiante. Agora, e se eu não tenho pele para tirar? O paciente está 60% queimado, 90% queimado. O que eu posso fazer? Vou usar um substituto artificial da pele. Aqui está o artigo para vocês fotografarem, se quiserem. E eu vou utilizar, obviamente, substitutos artificiais, que eu tenho tecnologia atual para tal. Obviamente não vai cair na prova, é mais por curiosidade e conhecimento dos senhores. Não dá para vocês formarem achando que não existe isso, pelo amor de Deus. Eu tive a oportunidade de utilizar o Integra durante os últimos anos, 2 vezes apenas. Foi num paciente privado que a gente solicitou e, à época, há 10 anos atrás, ele custava $11.000, 15 por 15. Então, realmente não é para quem quer. Mas é uma possibilidade, se o paciente não tem pele, eu posso utilizar o substituto artificial da pele. Agora, esse é um exemplo. Uma das coisas mais modernas que tem, eu acho que até vocês já viram um link no YouTube, é o spray para queimadura. Já viram essa, não? Viram ou não viram? É que vocês ficam compartilhando um monte de coisa e quem sabe até compartilharam esse link do YouTube. Um videozinho da China, onde o paciente está queimado, ele pega um sprayzinho e vai cobrindo a queimadura. Aquele spray não é de maquiagem, não. Aquele spray, ele pode conter scaffold, enzimas, fatores de crescimento e também célula-tronco.
que tem a possibilidade de regenerar os tecidos nos quais eles foram injetados. Então, existe a possibilidade de você manipular este produto e você aplicar na queimadura do paciente. Esse paciente aqui não é meu, mas é um paciente onde foi aplicado um substituto artificial na pele, como se fosse uma base, uma estrutura, e depois foi utilizado o spray com célula-tronco, e olha só a qualidade cicatricial. É uma queimadura profunda e praticamente o paciente vai crescer sem a sequela. Pode ser que esse aqui ele seja o contrário, a exceção de uma vez queimado, sempre queimado. É o que a gente gostaria que acontecesse com todos os pacientes. O que eu posso fazer hoje mais moderno é fazer uma biópsia de pele. Eu fiz semana passada, na casa de um paciente, uma biópsia de pele. Mandei para São Paulo, em laboratórios de alta tecnologia, de centro de processamento celular em São Paulo, eles fazem cultura de queratinócitos. Eles pegam aquela pele de 1 centímetro quadrado e multiplicam para 1 metro quadrado em 2 ou 3 semanas. E depois manda de volta a pele preparada para o próprio paciente. Não seria maravilhoso? Imagina que o paciente que você está atendendo tenha 50% queimado. Ao invés de eu lesar os outros 50%, retirando pele para cobrir o outro 50%, eu falo brincando, mas é uma brincadeira com fundaço de verdade. Eu creio que ainda estarei vivo, se Deus quiser, mas não só com quantidade, mas qualidade de vida, para escutar assim: vixe, doutor, o senhor era da época que tirava uma pele para cobrir outra, que coisa mais antiga. Faz sentido? Eu tiro uma pele para cobrir a outra, faço uma ferida para cobrir outra ferida. Então, provavelmente, no futuro próximo, você vai produzir a pele do paciente em laboratório. Chama cultura de queratinócito. Já faz hoje, não é coisa de futuro, é o futuro no presente. E esse é o nosso trabalho de mestrado e doutorado. A possibilidade de, através de engenharia de tecidos, com célula-tronco do próprio paciente, eu produzir pedaços de pessoas, tecidos e até órgãos. Isso é hoje. Isso não é cena de ficção científica. Era ficção científica na época de Star Wars, na década de 80. Agora, em 2020, é atual. Aqui tem um linkzinho, fotografem, por favor. É o linkzinho de uma aula que vocês podem assistir no YouTube sobre, especificamente, célula-tronco de gordura, para vocês entenderem mais desse assunto. Obviamente, é um plus para vocês, mas vocês vão tomar consciência, algo que eu tomei consciência há poucos anos atrás. A gente achou que estava aqui, mas na verdade nós já estamos acolá. Então existe muita tecnologia em célula-tronco de gordura. Todo dia que a gente retira a gordura na lipoaspiração, existe a possibilidade... Sarinha, por favor, faz um vídeo disso. Toda vez que a gente retira gordura através da lipoaspiração, essa gordura é rica em célula-tronco. Eu estou falando bem pausadamente porque a realidade do Brasil hoje, isso é obrigação da gente plantar essa semente na graduação, regá-la ao longo do curso e vocês terem a oportunidade de oferecer para os pacientes de vocês, ou até para vocês mesmos e seus familiares. Imagina, eu retiro a gordura numa lipoaspiração e subtraio e retiro dessa gordura a célula-tronco, mando para São Paulo e criopreserva em um laboratório de centro de processamento celular com alta tecnologia. Fica criopreservado para utilização própria para um futuro. Imagina daqui a 20, 30 anos, o que a gente não vai ter em tecnologia. Eu fico lembrando da época do iPhone, como era o iPhone 10 anos atrás e como é hoje. Como será a tecnologia daqui a 20, 30 anos em medicina? Pode ser que a pessoa que coletou a gordura, a célula-tronco da gordura hoje, tenha um diamante guardado para utilização no futuro. Então, para nós mesmos, para nossos familiares e para indicar para o paciente, é importante que ele saiba que este futuro é hoje. O momento mais importante para coletar e guardar é hoje. E em pacientes queimadura também é possível utilizar essa tecnologia. Este aqui é um grupo chamado All About Fat. É um grupo onde eu falo que aqui eu acho que o mais humilde, o que tem menos conhecimento sou eu. É um grupo internacional onde a gente discute célula-tronco, terapia celular, lipoenxertia em todas as doenças. Então eu preparei tinha um paciente no consultório privado que a gente pediu ajuda aos colegas mais experientes para poder saber o que eu ia fazer. Queimadura no privado é coisa rara. Então, o paciente tinha várias queimaduras e queria melhorar a qualidade da pele.
um dos tratamentos que a gente pode utilizar para melhorar a qualidade da queimadura, ao invés de retirar a queimadura cirurgicamente, é aplicar célula-tronco nela, através da injeção de gordura, lipoenxertia. E esse aqui é o nosso grupo de sutura do plástico, que é uma brincadeira, na verdade. Não é a sutura, não é minha, não é de ninguém, mas é um grupo que a gente discute e vocês estão convidados a participar, vocês todos. Se quiserem fotografar aqui, quem sabe tem uma vaguinha lá e consegue entrar lá. Ou muitos de vocês já estão aqui, já estão até participando de lá, daquele curso. Bem, não tenha dúvida que o paciente queimado é um paciente que é catabólico, o paciente perde energia e por isso você tem que repor energia para o paciente. Existem vários objetivos da reposição nutricional. Em última análise, é manter o organismo trófico para aguentar a bomba que é a queimadura e fazer com que o intestino funcione para receber ainda mais aporte calórico. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, existem vários artigos, inclusive que vocês já fotografaram, que entram em detalhes sobre a parte nutricional, mas na verdade é uma área do conhecimento paralela à área da medicina. Existem especialistas que inclusive calculam fórmulas que nem nós sabemos. Mas só para ficar a mensagem, se o intestino está funcionando, é ele que a gente vai utilizar. Então, um paciente queimado, geralmente ele anda pela enfermaria com uma sondinha no nariz de suporte nutricional enteral. Mas, doutor, mas ele está comendo, ele está com uma fome de leão, ele está comendo um boi. Mas mesmo assim, ele ainda come, faz suplemento via oral e ainda toma nutrição enteral. E naquelas horas que ele está dormindo? Está se alimentando. Então, normalmente, queimados graves, eles andam com um catéter nasoenteral para poder fazer uma nutrição suplementar para a cicatrização. Um parêntese da nossa queimadura elétrica grave. Não é brincadeira como parece nessa foto. Mesmo. Essa é queimadura grau 7, grau 8, uma carbonização. Não existe 7 e 8, mas seria o grau 5º. É uma carbonização com necrose, inclusive óssea. Esse paciente faleceu, obviamente, pela descarga elétrica, arritmia cardíaca e PCR. Mas no pronto-socorro se apresentam pacientes com queimaduras muito graves. Há que se diferenciar queimadura por choque de baixa tensão e de alta tensão. A baixa tensão é a tomada. Faz mal? Faz. Possivelmente não vai fazer arritmia e morte por uma tensão de 220 volts. Só que na tomada a corrente é alternada, então a pessoa fica presa e aí toma mais tempo de choque. Quando você está em alta tensão, fatalmente você pega 10.000 volts e esta sim, passando pelo organismo, pode ser que tenha uma parada cardiorrespiratória. Não é infrequente esta queimadura. 7% na literatura mundial, 18% nos serviços que tem mais e nós temos 22%, como vocês viram no início. O grande problema da queimadura elétrica é que ela não é na pele. Então, eu vou precisar de vários profissionais multidisciplinares para me ajudarem a cuidar. Lesão muscular muito grave e, pior, lesão renal através da mioglobinúria, ou seja, a necrose muscular vai para a circulação e ela vai ser filtrada pelo rim. Além do rim ser lesado pelo choque, com insuficiência pré-renal, a mioglobina lesa também o rim por insuficiência renal, e propriamente dita, e o paciente pode ter alterações metabólicas nesse momento. Este é um exemplo de queimadura elétrica, onde parece que a queimadura é somente na pele. Ah, não, queimadura pequena, só na mão e tudo. E aí, para vocês entenderem queimadura elétrica. E assim o paciente pode ficar, ele pode perder até um membro. Queimou só a mão, essa é a foto no paciente que queimou a mão e o braço por fora, superficial, mas por dentro perdeu um membro como um todo. Mas salvou a vida daquele paciente. Essa é uma cirurgia que a gente fez de queimadura elétrica também. Perdeu a pele, mas uma área muito nobre. Aqui, essa queimadura provavelmente já comprometeu o tendão e osso. Então, essa queimadura aqui, você tem que perder a pele, mas comprometeu o osso. Então, quando a gente for limpar essa queimadura, vai expor, retirar o tendão, vai expor necrose óssea, então possivelmente essa parte aqui não é viável, essa e essa. Observa que aqui também tem uma queimadura endurecida em cima da articulação, possivelmente comprometeu a articulação. Agora, essa queimadura... Depois que retirou a queimadura, ficou assim.
granulou um pouco, e aí a gente procedeu à reconstrução da queimadura. Essa exposição óssea daqui tem osso necrosado é inviável. Aí tem que estar desarticulada, a articulação medial. Então a gente vai ter que retirar esse metatarso nessa região. Esse paciente fez uma cirurgia enorme e foi embora 2 dias depois. Ele fugiu do hospital, enfim. Ou seja, a gente deu o máximo que foi possível. A gente cuida de pessoas, não de feridas. Bem, algo sobre queimadura inalatória. Também não vamos entrar em profundidade, mas existem vários tipos de queimadura inalatória. Esse daqui, a hipóxia, é um dos fatores principais. O paciente é alijado do oxigênio, ele pode morrer, inclusive, na cena do local da queimadura. Imagina uma queimadura num... Meu Deus. Já estou olhando a rota de fuga, né? O cirurgião é assim. Imagina um incêndio aqui e as pessoas aspiram a fuligem. Eles podem ter pneumonite química só pela fuligem, mas ao mesmo tempo eles podem ter queimadura. Se aumentar muito a temperatura do ar, você queima propriamente dito a via aérea. Uma outra oportunidade é a intoxicação por monóxido de carbono. Muitas pessoas que se queimam em ambiente fechado, elas falecem sem saber que estão falecendo. Elas não têm nem queimaduras externas, simplesmente elas deitam no chão e descansam para sempre. São as queimaduras por monóxido de carbono. Então, até na cidade, na minha época de jovem, da idade de vocês, teve uns falecimentos daqueles namoros no carro, né? Ligou o carro, foi para a garagem e tal, deu aquele namorinho e faleceram lá. Não por nada, mas só por intoxicação por monóxido de carbono, que é mais ávido pela hemoglobina que o oxigênio. Esse é um paciente como exemplo de queimadura de vias aéreas digestivas superiores. Observa que a glote está fechada. Esse paciente não conseguiu ser entubado, fez traqueostomia de urgência, porque a glote fechou, essa é a intubação dele. Esse é um paciente que está internado, foi internado há um mês atrás no centro de queimados. Paciente que queimou a face é igual a queimadura de vias respiratórias. Se não for, no dia seguinte a gente descobre e tira o tubo. Mas na hora que ele chega, tubo nele. E para limpar vias aéreas, broncoscopia. Então, não só cirurgião geral, cirurgião plástico, cirurgião torácico, vários cirurgiões atuam no tratamento dos pacientes queimados. Obviamente, o foco de queimadura é a prevenção. Se nós fizermos tudo que há na evidência científica para atendimento daquele paciente queimado, pode ser que a gente faça cada vez mais exceções àquela regra de uma vez queimado, sempre queimado. Agora, e se a gente ignorar a evidência científica? Vai ficar assim. São atendidos dentro do centro de tratamentos queimados e cicatrizam sozinhos. Imagina a dor, imagina a sequela, imagina as comorbidades e o prognóstico de um paciente desse tipo. Ou este, que cicatrizou sozinho. Esse paciente aqui não é meu, graças a Deus, eu nunca vi uma situação dessa e nem quero ver, mas esse paciente é um paciente que a gente atuou em um determinado momento. Esse paciente morreu, a terceira morte da queimadura, a morte para a sociedade. Primeiro choque, depois infecção, depois esse óbito para a sociedade, porque isso é incompatível com qualidade de vida. A gente não deve deixar o paciente chegar nessa situação. Pior ainda é aceitar uma situação dessa. Não sei se vocês lembram, vocês já eram vivos, com certeza, ainda mais o cabeça branca aqui, ele deve lembrar daquilo que aconteceu lá no sul do Brasil, na Boate Kiss. Eu tive a oportunidade, depois do acontecimento da Boate Kiss, visitar a Boate Kiss. Eu fiz questão, porque é algo histórico, não? Então, eu fui lá na Boate Kiss, entrei lá, toquei naquela parede, que vibração, que tensão. A Boate Kiss foi onde várias pessoas faleceram sem saber que estavam indo embora. Queimaduras por choque, queimaduras por fogo, fuligem e aquelas por intoxicação. Então, eu não coloquei outras fotos para não chocar mais, mas tem fotos de estádios lotados, com um monte de pessoas deitadas no chão, sem nenhuma queimadura, apenas por intoxicação de monóxido de carbono, porque não tinha rota de fuga lá. Isso é impossível de aceitar nos dias atuais, só que aconteceu nos dias atuais. Foco da queimadura é a prevenção, porque vocês veem quanto trabalho dá cumprir essa missão. Essa batalha dura, é árdua, dioturna da equipe multidisciplinar do 28 de agosto aqui na nossa região. Todo mundo batalhando todos os dias. O importante dessa aula é a gente conhecer a dureza dessa batalha. Mas não adianta a gente estar nessa batalha sozinho.
A gente pode até sonhar, a gente pode até tentar realizar algo sozinho, mas a gente realmente precisa de pessoas motivadas e nos auxiliando para tentar modificar e tentar realizar esse sonho. Aqui eu tenho a oportunidade de estar com o pessoal da clínica, alunos, doutorandos, internos, todo mundo suturando ao mesmo tempo? Sim, essa é a nossa equipe multidisciplinar agregada no Centro de Tratamento de Queimados. Então aqui vai um elogio, um agradecimento, algo para essa equipe que nos últimos anos nos auxilia lá, desde as equipes mais antigas do Centro de Queimados, até a cirurgia da semana passada, os internos doutorandos e, em especial, a Sarinha, que está aqui da clínica, que nos acompanha nessa mesma missão, entendendo que a gente pode se doar um pouco, a gente pode servir um pouco mais, fazer um pouco mais para o próximo, quem sabe, e, se certeza, Deus nos dá o dobro daquilo que a gente faz para o próximo. Bem, ali é o clínico, o único que não está na foto, né? Mas enfim, né? Tá tudo certo. Essa é a nossa equipe multidisciplinar do Centro de Tratamento de Queimados. Pessoas como ela, que tem 40 anos, o tempo que ela tem de CTQ eu tenho de vida, né? Quarentinha e tal, de CTQ. Imagina o tanto de bagagem que essa pessoa nos traz. Então, valorizando também a equipe multidisciplinar, técnica de enfermagem, para poder entender que sozinho nós não fazemos nada mesmo. Resumindo, normalmente a queimadura vai dar em casa, é domiciliar. O atendimento é clínico, são os senhores que vão atender estes pacientes nos SPAs da vida. São vocês que vão dar o diagnóstico, atendimento inicial. Olha a importância dessa aula para os senhores. Tem que entender de fisiopatologia para iniciar o tratamento. Existem muitas controvérsias, portanto sigam os protocolos atuais e estudem a mais nova evidência científica. Lembrando, claro, é o paciente que está sendo tratado, não a queimadura. O foco é na pessoa, para ser pleonástico aqui, na pessoa humana e não na queimadura. Eu necessito de muitas pessoas para atender esse paciente queimado, como vocês viram. O cirurgião plástico tem apenas a pontinha do iceberg. Quem sabe pode ser até o líder da equipe multidisciplinar ou não, mas ele vai participar conjuntamente com toda a equipe multidisciplinar. E o estudo e aprimoramento é constante. Ontem mesmo, lá para as tantas da madrugada, eu não consigo terminar a aula até eu cair de sono em cima do computador e vou mexendo, vou modificando, vou fazendo os QR Code, vou me divertindo. Acordei todo mundo porque eu fui testar os áudios, os vídeos, lá para de madrugada, bateram na minha porta, mas desmaiei e estou aqui com vocês até agora. E fé. No que você possa acreditar, tem que ter fé. A gente sempre leva para ajudar nas cirurgias de centro de tratamento de queimados, que a gente precisa bastante. Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1962. Em uma tarde especialmente quente, 3.000 pessoas lotam a matinê do grande circo norte-americano. 1961, Rio de Janeiro. Respeitável público, o Grande Circo Norte-Americano tem o prazer de apresentar nossa última atração desta tarde. Com vocês, os inigualáveis, os inimitáveis, os internacionais astros do trapézio, The Flyer Santiago! Faltam 20 minutos para o espetáculo terminar. É quando a trapezista percebe algo estranho. Com minutos, o Gran Circus norte-americano foi devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora. O número de vítimas fatais chegou a 500. 70% delas eram crianças. Essas pessoas saíram andando pela rua com queimadura de especista e normalmente não salvariam, algumas salvaram. Então eu aprendi muitas coisas e organizando um serviço. Uma lição de vida e uma lição para a gente mostrar. Adivinha quem está falando? Social da cirurgia plástica. Acho que uma coisa que marcou não só ele, mas marcou muitas pessoas que trabalharam com ele na época, foi realmente aquele símbolo que teve no Niterói. Poucos deixam
para pensar como é que o médico está sofrendo naquela hora que ele se mostra impotente para fazer determinadas coisas. Mesmo em queimaduras a gente sofre assim, junto. Acampados para tentar resolver aqueles problemas. Na época, na verdade, a minha participação foi porque eu consegui reunir um mutirão de outros colegas que trabalhavam já comigo, estavam começando a mostrar o quanto socialmente a recuperação das pessoas é fundamental. E a cirurgia plástica, ela abrange todo o corpo, de certa forma, mas não é só segmentar, ela vai até a alma. O professor Tanguy falou que a cirurgia plástica não é só na pele, ela vai até a alma, e isso é uma grande verdade. E a gente teve a oportunidade de atender ainda, durante a residência, alguns pacientes queimados daquela época. Lembra que uma vez queimado, sempre queimado, na 38ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, lá na residência, lá na década de 2000, era até bonitinho na época, olha só. A gente atendeu ainda os queimados do Gran Circo norte-americano, que aconteceu na década de 60. Os mesmos pacientes sendo cuidados pelo mesmo médico durante 40 anos. Essa aqui é a página do livro da autobiografia do professor, que me deu gentilmente aquele livro assinado, uma relíquia. E lá ele conta em detalhes o que ele viveu. E, na verdade, ele tira todo o mérito dele e coloca o mérito em outras pessoas. E testaram recentemente num trabalho agora de 2000 e pouco, 2019, se aquilo que ele fez na década de 60 ainda seria o protocolo utilizado hoje. Sim. O que é engraçado é que a gente não aprendeu com esse evento histórico. Não. Depois de 40 anos aconteceu de novo na Boate Kiss. E, pasmem, não fizeram os protocolos que o professor Pitangui desenvolveu na década de 60, que foi validado atualmente e podia ter salvado mais vidas, com certeza. Ou, pelo menos, não salvaram tantas vidas, mas melhoraram a qualidade de vida daquelas que sobreviveram. O professor Pitangui entendia muito de queimaduras. Na época, cirurgião torácico. Ele começou a desenvolver os trabalhos em queimadura e foi conhecido como cirurgião plástico a nível internacional a partir daquela época. E olha que engraçado, né? O que Deus é, o que o destino é. Ele levantou a tocha da Olimpíada de 2016 e no dia seguinte faleceu. Queimaduras são para sempre, mas quem sabe os exemplos também são. A gente perdeu esse ano o chefe do centro de queimados, porque ele não parou de atender pacientes queimados, mesmo durante a pandemia. Mas não é assim que a gente queria lembrar ele, não. A gente quer lembrar ele desse jeito. Não basta ser bom tecnicamente, não. Tecnicamente bom é uma parte do trabalho de vocês. A gente também tem que ser mais humano, colocar mais dedicação, mais amor, mais brilho no olhar. E se você conseguir tratar seu paciente dessa maneira, vivendo a experiência do paciente, colocando mais amor em tudo que vocês fazem, com certeza vocês vão salvar mais vidas, melhorar mais qualidade de vida e no final perceber que a sua vida valeu a pena. O professor Carlos Medeiros foi muito cedo embora, mas o exemplo dele ficou e continuou nos que ainda estão trabalhando no centro de queimados. Levem essa mensagem para vocês, atendam os pacientes com a melhor evidência científica atual, mas coloquem muito amor e dedicação no que vocês fazem. Muito obrigado.